Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Na confecção de roupas com tecidos planos, a entretela é um material essencial. Ela atua como um segundo tecido, ela proporciona estrutura, estabilidade e resistência em áreas específicas da peça. As entretelas elas podem ser feitas de vários materiais, elas podem ser de algodão, de lã, fibra de viscose, TNT ou malha. E basicamente existem dois tipos principais de entretelas, as termocolantes e as costuráveis. As termocolantes são aquelas que possuem uma camada de cola de um dos lados, né? E aderem ao tecido por meio de uma fonte de calor, que pode ser um ferro de passar ou então através de uma prensa. Já as entretelas costuráveis, elas são fixadas ao tecido, né, através da costura. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as entretelas termocolantes que eu utilizo, onde eu aplico cada uma e como é feita a aplicação. Vamos lá? E aqui eu trouxe as entretelas de algodão termocolantes que eu utilizo. Essa aqui é a fina, essa é a média e essa aqui é a grossa. A fina ela tem em torno de 100 gramas por metro quadrado, a média 128 e a grossa 180. Esse lado aqui é o lado direito e esse aqui é o lado avesso. O lado avesso é o lado que tem a base de cola e também é o lado que é mais brilhante. Então na entretela de algodão termocolante, né, você consegue diferenciar os dois lados. O direito e o avesso é pelo brilho da cola, tá? Essas duas aqui também são a base de cola. E agora, qual a diferença dessas três entretelas? Porque elas são muito parecidas. A diferença tá na gramatura delas. Quanto mais grossa a entretela for, mais estrutura a entretela vai dar aquela parte que foi entretelada com ela. Por exemplo, se você quiser entretelar uma gola e você quiser essa gola bem firme, bem estruturada, você vai utilizar a entretela mais grossa. Agora, se você quer uma gola que tem uma estrutura média, não tão grossa, você vai utilizar a entretela média. E assim também com a entretela mais fina, tá? Em que partes geralmente eu utilizo as entretelas de algodão? Geralmente em golas de camisa, punhos, cós de calça, cós de shorts e cós de saia. E aqui eu também trouxe as outras três entretelas que eu utilizo. A entretela de malha, a entretela francesa ou de alfaiataria e essa aqui é a entretela de reforço, que também é conhecida como trava-costura. Essas aqui também são termocolantes, só que para identificar essas entretelas aqui, você não consegue identificar pelo brilho, porque elas não possuem o brilho, tá? Aqui você vai identificar elas pelo toque. A parte que não tem cola é a parte mais lisa. E a parte que é mais áspera é a parte aonde que tá a base de cola, tá? Isso também aqui na entretela de malha, a mesma coisa, a parte mais lisa sem cola e a parte mais áspera é onde que possui a base de cola. Em que partes que eu utilizo essas entretelas? A de malha em tecidos mais finos para dar estrutura ao tecido, né? Quando o tecido é muito molengão e eu preciso de uma estrutura um pouquinho maior. E também em partes que eu quero proteger, né? Por exemplo, em vistas de camisa e braguilhas. A entretela de alfaiataria ou entretela francesa, como também é conhecida, eu utilizo ela para forrar blazers, coletes e casacos. E a entretela de reforço eu utilizo em partes enviesadas, né? Como golas e decotes V, tá? E para fazer o entretelamento, o ideal é que você tenha um pedaço de tecido de algodão ou então uma fraldinha, né, para fazer o entretelamento, tá? Por exemplo, eu tenho essa aqui, essa fraldinha, eu sempre utilizo para fazer o entretelamento, porque o ferro pode queimar um pouquinho na hora que você tá passando, né? Então, o ideal é você proteger a tábua e depois também proteger o tecido. Então, na verdade, são duas fraldinhas que eu uso, mas você pode utilizar também qualquer outro tipo de tecido de algodão. E o entretelamento você pode fazer num pedaço de tecido com o tamanho da entretela, ou então em outras partes você vai fazer um entretelamento onde a entretela vai ser menor do que o tecido, tá? Mas a base
do entretelamento aqui na entretela de algodão é o mesmo. Então aqui eu vou posicionar da seguinte forma: a base de cola da entretela ela vai ficar voltada para cima e o avesso do tecido vai ficar voltado para a base de cola. Então você vai posicionar dessa forma. Agora você vai proteger o ferro. Por quê? Aqui, ó, você pode ver que às vezes ficam as beiradinhas da entretela, né? E se você não proteger com o calor do ferro, essa cola vai derreter e vai pegar na base do ferro, tá? Aí você vai ter que limpar e também pode dar problema dessa cola pegar aqui no tecido. Então, você vai sempre proteger tanto a base que você tá utilizando, né? Como o ferro, tá? Aí você vai colocar aqui o paninho de algodão. O ferro tá na temperatura máxima aqui de algodão. E eu também não utilizo o vapor, tá? Ferro quente, você vai primeiro passar levemente sobre o tecido. Ó, aqui a cola já derreteu um pouquinho e já pegou no algodão. Nessa primeira parte, a entretela não vai colar no tecido, tá? É só para você alinhar o tecido com a entretela. Aí você vai virar a entretela. Vai colocar novamente aqui o pano por cima. E agora você vai, com o ferro, ficar em torno de 8 a 10 segundos na mesma posição. Passou os 8 segundos, troca de posição. Depois que você terminou o entretelamento, você vai verificar se a entretela realmente colou no tecido. O que você vai fazer? Você vai passar a unha, vai ver se o tecido não vai descolar aqui da entretela. Você vai olhar aqui pelas beiradinhas. Ó, aqui essa beiradinha não colou direito, ó, ela tá soltando. E essa parte aqui você vai novamente com o ferro. E vai deixar novamente 8 a 10 segundos. Verifica novamente, né? Vê se colou tudo. E agora que a entretela aderiu totalmente, você já pode utilizar o tecido. A mesma coisa você vai fazer quando a entretela for menor que o tecido, tá? E para entretelar os tecidos com a entretela de malha, com a entretela de alfaiataria e com a de reforço, o processo é o mesmo. Porém, essas aqui, elas aderem mais rápido ao tecido. Nessas aqui, você vai deixar o ferro por cerca de 5 a 7 segundos sobre a entretela.
E para finalizar, a escolha do tipo de entretela que será aplicada no tecido vai depender da parte que será entretelada, da proposta do modelo e do tecido que será utilizado. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês em breve. Até mais!